15. Primeira Coríntios, capítulo 15. Eu estava querendo terminar esta série hoje, mas ao estudar um pouco sobre a ressurreição, a gente começa então a ver alguns passos que Jesus deu após a ressurreição. Nós estamos estudando aqui, vendo essa série, os passos da paixão de Cristo. Nós caminhamos desde a ceia, a última ceia celebrada, a última Páscoa celebrada por Jesus, com a ministração da ceia ali, com a inauguração de uma nova aliança. Após a ceia, Jesus sai com os seus discípulos para o jardim do Getsêmani, e no jardim do Getsêmani ele tem aquela oração especial, tanto registrada nos evangelhos sinóticos, quanto também pelo evangelho de João. Após isso, vem o momento da traição. E esse é um momento bem específico, onde Jesus se apresenta como aquele que é o ego eimi, aquele que eu sou, aquela frase, aquela palavra usada pelo próprio Deus do Antigo Testamento. Jesus então se apresenta como o eu sou, aqui eu sou, para os seus tosqueadores, aqueles que vieram para prender Jesus. Jesus não se esconde, pelo contrário, se apresenta. Após isso, nós temos o momento do julgamento. Dois momentos especiais, o julgamento do Sinédrio e também o julgamento com o Império Romano. E após esse momento, nós vimos então a peregrinação de Jesus até a cruz do Calvário. E por que Jesus morreu, foi exatamente isso que nós falamos na semana passada. Hoje, que seria teoricamente o encerramento, nós queremos entender o porquê da ressurreição. Como cantamos aqui hoje, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Essa então é a palavra que mais talvez seja pregada nos nossos dias. Mas a pergunta é, hoje, especialmente, você crê que Jesus ressuscitou? Esse amém já não foi tão fraco. Já não foi tão forte, na verdade. Você crê que Jesus ressuscitou? Amém. Essa semana, estudando na faculdade, uma frase saltou à minha mente quando uma das alunas falou exatamente algo que é peculiar a uma geração. Essa geração que vai aqui até os seus 20 e poucos anos. Essa jovem, ela disse assim, eu sou frustrada. Mas de várias frustrações, ela citou uma interessante. Ela disse assim, eu faço parte de uma geração que não viu o Brasil ganhar uma Copa do Mundo. E hoje, na verdade, essa semana, refletindo um pouco sobre isso, eu fui olhar o texto bíblico, esse texto que nós vamos ler já já. Um texto que foi escrito pelo apóstolo Paulo, cerca de 25 anos depois da ressurreição de Jesus. Se eu perguntasse a você, o que aconteceu há 25 anos atrás, especificamente no ano de 1998, talvez alguns aqui vai dizer assim, pastor, nem vive eu estava. Há 25 anos atrás, o que é que você lembra? O que é que vem à tua memória nesse ano? Que ano importante era esse? Se eu começar aqui a trazer a sua memória, o que, por exemplo, quem era o presidente daquele ano? Fernando Henrique Cardoso, já estava no seu segundo mandato. Quem foi que ganhou o brasileiro? Talvez alguns aqui saibam, né, que gostam de futebol. O Campeonato Brasileiro, quem foi que ganhou? Esse ano foi o Corinthians. Os corintianos aí estão felizes agora, né?
Nesse ano, surge também uma coisa bem interessante na área tecnológica. O Windows surge com um programa que revoluciona o mercado, que é o famoso Windows 98. E todo computador tinha que ter o Windows. Se brincar, até hoje ainda é utilizado. Mas nesse ano, de maneira específica, o nosso Brasil perdeu a Copa do Mundo na França, na final, e era o ano do Penta. 25 anos atrás, alguns não assistiram esse jogo. E se eu perguntar qual foi o ano em que o Brasil ganhou a última Copa, a maioria vai saber. A maioria vai dizer, foi assim, foi com Galvão Bueno dizendo assim. Galvão Bueno talvez deveria estar lá naquela época dizendo, Jesus ressuscitou, né? Porque é antigo o bichinho. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque há 25 anos atrás, é um tempo que alguns não lembram, mas que muitos viveram. E aqueles que não viveram podem perguntar para as pessoas, você lembra disso? E as pessoas vão dizer assim, sim. O que é mais interessante é que, por exemplo, ninguém estava aqui lá, pelo menos eu acho que não, na Copa na França. A maioria que assistiu o jogo pela televisão. E nós acreditamos naquilo que está sendo contado, naquilo que foi noticiado. E essa é uma coisa muito próxima de nós, porque 25 anos atrás, 30 anos atrás, é uma coisa muito próxima de nós. Então eu quero olhar para esse texto com o olhar de alguém que está escrevendo um texto de 25 anos atrás, que viveu, que viu, que conheceu e que tem convicção do que ele está falando. Leia comigo esse texto. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1, diz assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e aos 12. Depois disto, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e de sua graça para comigo não fui inútil, antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu,
mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, isto é, que pregamos, isto é, que vocês creem. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, rogamos a Ti, Senhor, que a Tua palavra, ela possa achar abrigo em nossos corações. Estamos aqui, Senhor, reunidos para lembrar e para se alegrar com este Deus que ressuscitou, com esse Deus que venceu a morte. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem estado conosco. Nós te louvamos, ó Deus, para a glória do Senhor. Amém? O eco que ressoa desta frase, deste texto, e no caminhar exatamente, é que o apóstolo Paulo, que vivenciou, que viu, que ouviu, que exatamente estava a um tempo posterior deste grande evento, é que todos nós devemos crer que Jesus ressuscitou. E ele dá evidências para esta crença. Ele fala porque nós devemos acreditar, e principalmente nós devemos acreditar que Jesus ressuscitou, porque se nós não crermos nessa doutrina, nesse evento tão espetacular, vã é a nossa fé, inútil é nós estarmos aqui reunidos. Esta grande verdade da ressurreição, ela traz significados teológicos e soteriológicos. Na teologia, nós podemos observar que essa é uma ação do poder de Deus, é um cumprimento das suas sagradas escrituras, é um cumprimento das palavras do próprio Cristo. É exatamente a aprovação de Deus do seu plano. E por fim, é o triunfo de Deus naquilo que Ele planejou, trazendo para si o seu Filho, mas também alcançando aqueles que creem nele. Esse é o grande clímax do plano da salvação, como nós cantamos aqui. É através da ressurreição que nós cremos que somos regenerados. É através da ressurreição que nós cremos que fomos justificados. É através dessa ressurreição que os nossos pecados são perdoados. E é crendo na ressurreição que nós temos este sentimento tão forte que é a fé. Portanto, irmãos, falar da ressurreição, ela requer tempo. Ela requer algo muito mais duradouro, e é por isso que eu fui então convencido a não resumir a minha pregação apenas em uma hoje. Nós queremos ver esses passos da ressurreição. O que aconteceu? Qual foi a relação de Jesus com estes? E eu quero dar alguns pontos interessantes, à luz da evidência desse texto, de alguém que, em um curto período de tempo, não apenas viu, ouviu e conheceu pessoas que testemunharam acerca deste grande evento da história. Quais são as evidências, então, que o apóstolo Paulo traz nesse texto? E eu queria que você chamasse atenção para algumas palavras. Olha só o que ele diz em primeiro lugar. Ele diz no versículo 1, trazendo então a nossa memória: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual vocês estão firmados. Por meio deste evangelho vocês são salvos. É pela pregação da cruz e da ressurreição, é crendo neste Jesus que há salvação, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, se vocês não acreditam na ressurreição, se vocês não acreditam no que Jesus fez, vã é a sua crença, inútil é estar exatamente vindo ao culto. Mas, a partir do versículo 3, ele começa a dizer: pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados,
segundo as Escrituras, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Mas ele apareceu, primeiramente, a Pedro e aos 12. Irmãos, isso me chama a atenção, porque Jesus primeiro apareceu a Pedro e aos 12. A gente olha para o contexto e começa a perceber que Jesus apareceu para Pedro e os discípulos porque eram os discípulos. Sim, realmente. Pensamento muito lógico e fácil. Mas eu preciso entender o motivo principal. E o motivo principal era que era inconcebível para os próprios discípulos, dentro da sua teologia, Jesus ressuscitar. A teologia em que eles vivenciavam, a crença em que eles estavam vivendo em sua época, não lhes permitia conceber e crer, mesmo tendo ouvido diversas vezes Jesus dizer, de maneira metafórica e às vezes diretamente, que ele iria ressuscitar. Quando Jesus morreu, é como se todo o castelo, todo o que eles tinham construído, fosse por água abaixo. Sabe o que me parece, irmãos? É que muitos dos discípulos de hoje vivem um cristianismo com Jesus morto. E você sabe como é viver um cristianismo com Jesus morto? É viver com medo, desanimado e parado. E parece-nos, irmãos, que nós estamos olhando para os nossos dias. Muitos dos discípulos que estavam ali agora temerosos, com medo do que estaria para acontecer, com medo da perseguição. E agora, o que vai acontecer? Isso, irmãos, se repete. Se você olhar para Atos capítulo 1, está lá Jesus dando as últimas instruções, já ressurreto. Mas quando Jesus é assunto aos céus, os discípulos estão lá, naquele momento tão peculiar e tão especial, olhando para o céu. E olhando para o céu. E olhando para o céu. Como se Jesus fosse voltar naquele momento. Ao ponto de vir um anjo e dizer assim: ei, por que vocês estão olhando para o céu? Vão e façam o que ele mandou fazer. Porque assim como vocês viram ele subir no dia certo, ele vai voltar. Mas Jesus aparece para os discípulos e aparece para Pedro com a intenção de trazê-los à crença de que realmente o que ele falou se cumpriu. Para que eles vivam agora um momento da nova aliança, não como mortos e vivendo um Deus que morreu, mas como vivos e que pregam o evangelho de um Deus vivo. Muitas vezes nós estamos, irmãos, vivendo um evangelho de um Deus morto, que não opera, que não cura, que não faz milagres, que não restaura. Nós estamos muito mais crendo naquele que está morto do que naquele que ressuscitou. E se eu não creio na ressurreição, irmãos, vã é a nossa fé. Por isso hoje eu quero que você entenda em primeiro lugar a importância da ressurreição para que eu e você possamos ter uma crença viva. Para que eu e você possamos ter uma fé viva em um Deus que está vivo, em um Deus que ressuscitou, em um Deus que pode fazer grandes coisas, em um Deus que pode operar milagres, em um Deus que faz as coisas acontecerem. Mas o texto continua. Ele diz: e apareceu a Pedro e aos demais, aos 12.
Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais vive, embora alguns já tenham morrido. Olhar para essa segunda evidência que o apóstolo Paulo traz para nós é exatamente entender que ele não apareceu apenas para um grupo específico, ele apareceu para as multidões, ele apareceu para diversas pessoas. É um testemunho que não é apenas de um grupo específico, mas da humanidade. Assim como um pai pode falar para o filho sobre o evento que aconteceu há tantos anos atrás, como, por exemplo, eu não tive o privilégio de ver Pelé jogar. Mas o meu pai, ele chegou a visualizar isso. E por diversas vezes eu perguntei como era esse momento, mas o mais interessante é que ele também não viu. Ele só observou pela televisão. E ele creu naquilo que estava contando-se para ele. Imagine então agora, irmãos, essa ação importante agora de que ele apareceu a mais de 500 pessoas em lugares específicos diferentes e que as pessoas poderiam dizer umas para as outras: sim, eu vi ele ressuscitado. Sim, este que você está falando, eu vi. Eu vi ele na cruz. E vi ele vivo novamente. Por que nós acreditamos naquilo que muitas vezes a gente não vê? E por que nós olhamos para a Bíblia e temos tanta desconfiança? Será que realmente nós cremos que Jesus ressuscitou? Será que realmente nós temos essa convicção, como este homem, como esta multidão, que falou de um evento tão importante e que traz para nós uma crença viva, uma crença real, de um movimento que acontece, que não é apenas de algo específico, mas de um plano que vem da antiguidade, onde o próprio Deus planejou todas as coisas, que se cumpre na pessoa de Cristo, que morre, mas ressuscita ao terceiro dia. Toda essa ação, ela é vivenciada não apenas por um grupo específico que, por sinal, também duvidava. Mas em terceiro lugar, o que me chama mais atenção é que, em terceiro lugar, ele diz: depois apareceu a Tiago, e aí ele vai dizer: e a mim. Mas quem é Tiago? E quem é Paulo? Aparecer para os discípulos? Tudo bem, pastor. Os discípulos acreditavam em Jesus. Aparecer para uma multidão que também cria em Jesus? Tudo bem. Mas e para duas pessoas que não criam e nem seguiam ele? A gente olha para esse texto e a gente pensa que Tiago era um dos discípulos de Jesus. Não, esse Tiago aqui, à luz de toda uma ação histórica, é provavelmente o Tiago, irmão de Jesus. O Tiago que rejeitou o ministério de Jesus. Que se tornou o líder da igreja de Jerusalém. Quem é esse apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo era o perseguidor da igreja, como ele mesmo diz. Era alguém que não acreditava e que, pelo contrário, perseguia aqueles que acreditavam nesse Jesus que dizia que ressuscitou. Então o texto traz para nós duas evidências de duas pessoas que não acreditavam e nem seguiam Jesus. E que ao encontrar-se com ele, ressurreto, mudou de vida.
Seu irmão Tiago se tornou um dos apóstolos, se tornou um dos líderes da igreja, na verdade. E o apóstolo Paulo deixou de ser um perseguidor para ser perseguido pelo nome de Jesus. As evidências nesse texto são claras. De um grupo de discípulos que, na sua concepção primária, tinha acabado tudo. E agora Jesus está ressurreto. Há um grupo diverso de pessoas, para que não apenas um grupo específico, mas diversas pessoas pudessem acreditar. Mas, de maneira especial, 2 pessoas que não acreditavam nele, que não acreditavam na ressurreição, e que agora, ao se deparar com Cristo ressurreto, mudam de vida. A pergunta para nós, então, hoje é: o que é que isso muda na minha vida? Como é que eu estou me relacionando com esse Jesus que ressuscitou? Será que eu estou como os discípulos, desanimados, enfraquecidos e parados? E que estavam duvidando se realmente Jesus era o Messias, o Filho de Deus? Nós vamos tentar ler semana que vem um desses textos, que é o texto de Jesus no caminho de Emaús. Imagina só Jesus caminhando com 2 dos seus discípulos. E a conversa entre eles era como se tudo tivesse acabado. E Jesus do lado deles, e eles nem sequer estavam reconhecendo quem era Jesus. Eles só vão reconhecer Jesus quando ele senta na mesa. E então eles entendem quem era aquele. Irmão, será que eu e você estamos vivendo uma vida cristã mas tão distante desse Deus vivo? Será que estamos com esse sentimento de nostalgia, que olha para o passado e diz: no passado era assim, mas a Bíblia diz que Ele é ontem, é hoje e sempre será. Jesus, Ele morreu e ressuscitou, então eu preciso viver hoje com uma fé viva, com uma fé que está ativa, crendo mesmo em meio a todas as ações tão difíceis da nossa vida que nos tendem a nos derrubar. Precisamos crer neste Deus que opera milagres e maravilhas hoje. Eu não sei como está a tua vida, não sei como está a tua situação, não sei como você está crendo, mas talvez nós precisamos ressuscitar este sentimento que nos faz mover em fé. Deus não nos chamou para viver um evangelho de um Deus morto. Deus nos chamou para viver um evangelho de um Deus vivo. Como eu estou me deparando? Será que eu estou como Tiago e Paulo, que ao se deparar e mudar as suas expectativas teológicas, mudam de vida? Tiago e Pedro, irmãos, Tiago e Paulo mudaram sua filosofia de vida, mudaram a sua crença. Ao se deparar com Jesus ressurreto, Paulo cai por terra, fica cego, é curado depois de alguns dias, e ele decide viver uma vida de sofrimento para pregar o evangelho.
Eu e você somos chamados a mudar de vida porque Jesus ressuscitou. Nós precisamos andar com aquele que está vivo e não andar com aquele que morreu. Então a pergunta hoje, tão importante nesse dia da celebração da Páscoa, que, pasmem, teologicamente está sendo pregado uma teologia errada, tem falado de uma Páscoa errada, tem trazido as pessoas a uma conotação totalmente diferente daquilo que deveria ser vivido por nós. Temos vivido épocas, irmãos, em que o evangelho que nós cremos não é o evangelho da Bíblia. Mas é o evangelho de fulano, de Beltrano, que segue tais teologias. Eu quero me deparar com o que Jesus falou, viveu e me mandou viver. Como está o teu coração? Como está a tua vida? O que é que aquece? Essa é a pergunta daqueles discípulos. Nós, se Deus quiser, vamos ouvir um pouquinho sobre eles. Meu coração não se aquecava, não havia um queimor quando ele estava perto da gente? Será que eu e você estamos vivendo um evangelho realmente que traz diferente, que me faz ter ousadias, que me faz ter um relacionamento, que me faz falar dele, que me faz viver para ele, que me faz crer em todas as coisas que ele tem trazido para nós? Uma nova vida, uma nova perspectiva. Mas o mundo hoje, irmãos, tem nos feito duvidar. O mundo hoje tem nos feito estar longe. Hoje eu quero desafiar você sobre essas implicações. Realmente você crê que Jesus ressuscitou? E como você vai viver a partir dessa crença? Como nós vamos viver a partir dessa crença? Por obediência e crendo num Deus vivo? Ou por desobediência, vivendo um evangelho morto? Há muitos que estão apenas cumprindo tabela. Mas hoje, eu quero te chamar a crer naquele que venceu a morte. Eu quero te chamar a crer naquele que venceu a morte. E pararmos de viver uma vida com base na morte, para vivermos uma vida com base na vida ressurreta. O mundo vive com medo da morte. Nós vivemos na esperança da vida. A promessa para mim e para você é uma vida eterna. Não podemos temer a morte. Precisamos crer. E com ousadia, viver, proclamar e orar. Viver aos modos de Jesus. Proclamar que ele ressuscitou. E orar por aqueles, pelo poder do reino que pode fazer grandes coisas. E é crendo nesse Jesus que ressuscitou. Eu convido você a orar nesse momento. Eu queria convidar você a ficar de pé, ousadamente. A orar de uma maneira que talvez você nunca tenha orado. A se entregar, talvez, como você nunca se entregou. A pedir perdão, talvez, como você nunca pediu perdão. E a pedir, Deus, me ajuda a viver uma vida que te glorifica. Para ter um evangelho vivo
a viver para um Deus vivo. Oh, aleluia, Deus.